Bora começar então mais uma mesa de duelo de dragões. Estamos com o Eden, o nosso querido duende que acha que é um Dala, e também druida de Alihanna, e um personagem novo, o Albert, que todos conhecerão mais à frente. E no final da nossa mesa, tivemos um combate épico contra Safira, aquela que era aliada deles, que o tempo todo esteve junto com eles, ajudando, forjando, alimentando-os, mas que na verdade era o principal inimigo deles. No final de tudo, eles descobriram que Safira estava por detrás de tudo o que eles haviam enfrentado até então, e que ela seria o inimigo final deles, mas não na forma humana normal, mas sim como um avatar do grande deus dragão Kaliadranok. Não foi fácil a batalha, e infelizmente Zaldrin morreu, desejando ao heróis boa sorte e que eles continuassem a missão que ele não pôde completar. E além disso, o grande amigo deles, aquele que sempre estava presente em todas as batalhas, Yaxley, o bardo de mil e uma adagas voadoras, que cantava e alegrava o grupo, partiu também. Numa fumaça, numa névoa, da mesma forma como aconteceu com Safira, que após ser derrotada, graças a mísseis mágicos de Alduin, ou melhor, mísseis mágicos não, né? Não temos mísseis mágicos aqui. Temos setas infalíveis de Talut. E ela Talut. perdeu a forma dracônica, caindo no chão, transformou-se novamente em uma humana e disse que os heróis talvez conseguissem derrotar o inimigo final. E esse foi seu último suspiro, no qual após isso ela virou névoa. E é aqui que continuamos nessa triste jornada, esse momento de despedida em que os heróis terminam a batalha e se veem diante do corpo de Zaldrin todo congelado, tendo virado uma estátua de gelo, e Safira, aquela que antes era aliada deles, tendo sumido na névoa. Eden, o seu personagem diz alguma coisa? Eden? Eu tô pensando. O Eden tá em choque com aquela situação. Tipo, ele fica triste naquele último momento. Ele. Ele. Ele fecha os olhos do companheiro dele. Ele sabe em seu íntimo, em seu coração, que o destino dele não vai ser um destino bom. E isso o entristece. O destino que eu falo é porque ele vê esse mundo, essa vida, como apenas um processo. Porque existe uma próxima, na qual nos preparamos nesta vida para essa próxima que virá e que escolhemos. E algumas não são boas, outras pessoas se apegam a tanto a coisa banalmente terrena, né? E acredita que se vender para esses deuses enganosos, né, malignos, é até uma certa vantagem, mas é nada. O que eles prometem são nada em troca de algo muito
mais precioso, que é uma eternidade, né? No pós. Então ali ele sente tristeza, profunda pena do que ele vai passar agora. E ele se culpa de um certo modo, porque ele é a pessoa que está ali para curar e tal, e ele talvez ele que permitiu que essa tragédia ocorresse, se ele focasse mais nos poderes de cura e tal, em poder trazê-lo, né, ser mais rápido. Então ele também se culpa nisso e também se culpa em não conseguir levar ele a abandonar a Haradaki. Ele podia escolher qualquer divindade, mas puta que pariu, a Haradaki, sabe? Eu queria que ele pelo menos visse, né, que o erro que ele estava cometendo ali para a vida dele. E nisso, nesses momentos desesperadouros, né, ele reza para que a Lihana não permita que esse jovem herói, né, tenha sua alma tomada e tenha um destino na qual ele não merece, porque ele morreu como herói, né? E ele ora, e, tipo assim, ele primeiro vai para Lihana, mas também clama para todos os 19 deuses, os 19. Sim. Os 19, porque, tipo assim, ele foi um herói, um aventureiro, né? Então, Valkyria, eu espero que Valkyria veja isso. Ele foi, ao mesmo tempo, um ser mágico e que Wina também observe. Ele foi um guerreiro valoroso, né? Que o próprio Arsenal tenha visto isso. Ele, em alguns momentos, foi sábio, então, que tá na Thor. E ele merece uma segunda chance. Então, olha aqui, Chates. Ele merece a vida, né? A vida que ele teve foi injusta, foi tomada. Então, que Lena observe isso. Ele morreu sobre a escuridão. Então, que Tenebre tenha misericórdia também, perdão. Que Asger não vire as costas, né? Que o sol nasça novamente para ele. Os as nem sem comentários. Mas ele também tinha uma certa astúcia. Ele poderia ter dado alguma ajuda. Rinin, né? Ele também era bastante larápio, né? Rinin poderia dar algum recado. E sobre algum deus, Megalock. Vamos ser sinceros, ele era tão monstruoso como as crias dele. Então você, como pai, também deveria dar seu respeito, né? Também devia dar o seu apoio nessa situação lastimável. E Mará, que ela possa trazer paz para o pós-vida dele, ou pelo menos nessa. Mas também o abandonou. Por que abandonar agora, nesse momento de tamanha necessidade, né? E Nimbi, que alguma coisa, qualquer coisa aconteça, por favor. O silêncio que se E instala essas são as após preces a que eu queda falo. de Safira e Axley é diferente do que antecedeu o combate. Ah, esqueci de Talmir. Eu sempre esqueço dele. Que Não ele tem traga problema, ele justiça. vai estar junto. Não é o silêncio do mendo, mas o da ausência. A ausência de duas presenças marcantes. Zaldrin, o emissário da esperança, e Axley, o bardo de alma vibrante. O vento gélido continua soprando, mas agora parece mais brando, como se também lamentasse a perda dos dois. E é nisso que, graças a essa oração de. A oração de Éden aos deuses, aos 19 deuses, que vocês Aí veem precisa não. uma coisa estranha acontecendo. Talvez vocês não perceberam, mas em seus últimos instantes, no momento que Yaxley estava
para desaparecer naquela pico de luz de energia que foi jogada contra ele. Ele olhou para aquele que era o seu rival, o seu amigo, o seu companheiro, Eden, que tanto tempo esteve com ele, tanto tempo o aconselhando, o incentivando, entre brigas e conversas. Talvez aquilo tenha sido a maior amizade que os dois tiveram. E talvez naquele instante, Yaxley tenha mudado e pensado que tudo poderia ser diferente. E é naquele instante que talvez todo o destino de Yaxley tenha mudado. E após essa oração calorosa, sofrida, talvez triste, de Eden, na nuvem acima, a névoa se espalha, mostrando o céu azul, mas no meio da nuvem aparecem os 19 deuses. Talvez olhando para aquela cena, pensando o que poderia ter sido diferente. O próprio Kaliadranok, que só admira o próprio poder, estava ali. E nesse momento, vocês veem a alma de Yaxley subindo como se fosse uma névoa em direção a eles. E ele não caminha para a Haradak, que estava ali, naquele local, e sim para a Lihanna, num completo paradoxo entre a vida e a não vida, entre o que existe e o que não existe. Ele, em seus últimos momentos, decidiu que a vida valia mais, ou melhor, existir valia a pena. E ele escolheu aquilo que o seu amigo havia escolhido. E é então que vocês veem ele sendo abraçado por Alihanna e desaparecendo na névoa, junto com os outros deuses. E é isso que você vê, Eden, na partida do seu amigo. Talvez a sua oração tenha ajudado, mas em seus últimos momentos ele percebeu que o que lhe servia não levaria a nada, pois aquele que ele servia nunca o ajudou de verdade. Eu estou ali em lágrimas e de felicidade, mas eu, jogador, estou assim com 2 cotocos virados assim pra terra e falo, se fudeu, Haradak. E nisso vocês veem Orendir e Nicanor indo em direção ao Quarim, aos Aldrin, perplexos, né? Indignados, tristes, ao ver que Zaldrin se transformou em uma pedra de gelo, em uma escultura de gelo. Aquilo que ele esculpia foi nisso que ele se transformou. Indignados com a traição de Safira, em saber que tudo poderia ter sido diferente se eles tivessem descoberto antes. Eles vão até a tenda, que já está praticamente destruída pelo combate que vocês tiveram, e eles pegam os mantos azuis e dourados, representando as cores de Scar e a casa de Scar Shantalas. O Eden vai e deposita flores cristalizadas sobre o peito de Zaldrin, brotos verdes nascidos da própria terra congelada, em sinal de renascimento. Orendir fala algumas palavras e Nicanor apenas segura ali a mão congelada de Zaldrin. E Orendir, com a voz embargada: "Você nos guiou com fé, mesmo quando já carregava o fim em seu peito. Agora, que os ventos do dragão vermelho levem seu nome ao trono de Scar." Ao mesmo tempo, os restantes vão até Yaxley, envolvem ele no manto favorito, adornado com os mecanismos que ele mesmo criou, com as partes
metálicas dele. Vocês não têm mais nada para envolver o corpo, mas apenas as peças que sobraram do que um dia foi o Eaxley. Cronenberg, que nunca foi bom com as palavras, permanece em pé como sentinela, segurando o maço da bandeira improvisado com o símbolo que Yaxley desenhou para o grupo. Talvez o grupo da chama, da neve da chama. Alduin canta um encantamento suave, evocando memórias através da magia. Uma melodia discreta e melancólica se espalha pelo ar. Eden fala também algumas palavras. Uga, segurando uma pedra, bate, como se estivesse entoando uma canção barbárica, né? Das tribos bárbaras das Montanhas Uivantes. E vocês acendem ali uma fogueira e, em memória deles, começam a cantar. E nisso, Eden, né, que foi a pessoa mais próxima, né, vai até a tenda de Yaxley. E lá ele encontra uma canção escrita por Yaxley. A Canção da Geada e da Chama, por Yaxley, o bardo mecânico. E é nisso que ele, pegando o bandolim de Yaxley, talvez a última arma, peça, algo que Yaxley considerava como precioso, e deixou para o seu amigo, não sabendo o que ia acontecer, mas quis o destino que ficasse justamente com Eden. E começa a tocar ali, improvisado, uma música para lembrar do amigo, enquanto as pessoas se aquecem na chama, relembrando todas as aventuras que passaram juntos. E assim começa a Canção da Geada e da Chama. Nas trilhas geladas que o mundo traçou, com vento uivando, o medo chegou. Mas vi na tormenta um brilho em cada um, e juntos vencemos a sombra comum. Ó neve que cai, guarda meu som, que o frio não calhe o que fomos então. Na chama geada cantei sem temor, por amigos, por lenda, por riso e amor. Éden floreia a vida no chão, traz paz onde pisa, semeia o perdão. Alden com olhos de bruma e lua, faz feitiço vira luz no olhar. Pulga gigante de fúria e fé, treme a montanha, mas não dá ré. Cronen de carne forjada em brasão, é o escudo que firma a nossa missão. Ó neve que cai, guarda meu som, que o frio não calhe o que fomos então. Na chama geada cantei sem temor, por amigos, por lenda, por riso e amor. Zaldrin, irmão das estrelas do céu, teu nome ecoará em cada papel. Se esta for minha última canção, que ela voe nas asas da imensidão. Ó neve que cai, leve meu som, na voz dos heróis sigo vivo então. Na chama geada cantei com ardor, e canto pra sempre onde houver amor. E assim termina a canção dedicada a um grande amigo, herói, que deu sua vida para que todos pudessem derrotar a grande dragão Safira. E esse é o fim de Yaxley, o bardo mecânico.
lembrado nessa canção por todos os seus amigos. E é isso. Vocês têm alguma coisa a falar? Bom, Deu um B.O. aqui no meu computador, calma aí. continuando então. O dia amanhece, Continua. depois de uma noite triste, mas que agora, sem aquela névoa, sem aquele vento gelado que ocupava e transformava todo o acampamento. E vocês se veem naquele dilema de continuar ou não a missão para Zaldrin. Será que vale a pena, depois de tudo, continuar seguindo nesse caminho? Continuar aquilo que Zaldrin acreditava? Bom, isso cabe a vocês, pois agora vocês devem sair das Montanhas Uivantes e ir até Skarchantala encontrar o grande Rei Dragão Vermelho, Scar. E a primeira parada de vocês é uma vila, Vilent. É para onde vocês vão. E todos, né, decidem por se encontrarem lá daqui a um mês. Talvez precisem rever amores antigos, treinar melhor, conhecer outras pessoas, conhecer outras cidades. Um tempo talvez para relembrar os amigos perdidos, encontrá-los, alguns que abandonaram o grupo anteriormente, e também esparecer um pouco a cabeça, esfriar, entristecer, chorar e se alegrar. Mas vocês partem nessa jornada em direção a Vilent, que foi o primeiro local para o qual Zaldrin os guiou, para encontrar Dungalin Trança Castanha, um anão que irá guiá-los até Skarchantalas. E nisso, vocês prometem se encontrar em Vilent daqui a um mês. Eden vai fazer alguma coisa nesse tempo? Mas bem. Nesse tempo, o Beden vai. Um momento ali que todo mundo estiver na fogueira, isolado, decidindo o que fazer. O Eden se levanta e fala, né, de uma forma objetiva. Bom, nem todas as aventuras são aventuras. É por isso que existe o termo desventuras. Mas não podemos esquecer de tudo que a gente já passou e do que recebemos também. Nos encontramos com a grande dragonesa, né, de gelo, eu esqueci o nome dela. Beluga. A Beluga. A dragonesa Beluga, e ela nos ajudou e ela nos confiou uma esperança que, como nós vimos, ela está acesa nos corações das pessoas desses lugares. Não vou abandoná-los e vou sim em busca de uma solução. Não prometo, né, que vai ser fácil. Muito pelo contrário. Vai ser árduo. Estamos enfrentando forças maiores do que nós mesmos. Forças essas que nem sonhamos sequer encontrar um dia. E acredito que talvez um de nós, ou até mesmo eu, possa morrer. Mas que isso não abale nossos corações e que possamos seguir em frente,
Porém, se tiverem medo, não sinta-se como covardes. O medo é algo natural, é algo que todo ser vivo possui na busca pela sobrevivência e na adaptabilidade de uma natureza tão hostil. Então, se quiserem continuar, são bem-vindos. Se não, não há vergonha nisso. Eu irei continuar. Descerei essas montanhas e vou para onde houver. E vou buscar uma forma de trazer equilíbrio novamente para essas terras gélidas. E quem quiser continuar comigo está mais do que convidado. Amanhã de manhã eu partirei. Bom, E aí ele volta, ele vai ali para o meio da neve ali, para uma tenda ali, descansar. Ele, e os companheiros dele, no caso, os companheiros. São dois. E agora que eu sou nível 5, eu posso ter dois. sim, sim. E agora, É né? o Carcaju e o Carimbu. Vocês estão saindo das montanhas uivantes. Os ventos gélidos das uivantes já não sopram com a mesma fúria. Os campos, antes cobertos de neve, cedem espaço ao verde e ao cinza. Colinas suaves, penhascos robustos, e estradas pavimentadas com zelo militar típico de Terrion. A cada quilômetro deixado para trás, desculpe, os corpos os corpos respiram com mais leveza. E os casacos pesados que antes vocês tinham que levar, que eram um fardo desnecessário, agora são pendurados nas mochilas como relíquias de uma aventura e de uma batalha vencida. O horizonte se altera aos poucos, até revelar sua nova paisagem. Vilent, a cidade muralha, majestosa, severa, impenetrável, um colosso de pedra cinzenta, alicerçado sobre um leito rochoso, parece ter sido moldada à força por gigantes ou por deuses. Nada nela é suave. Cada linha, cada bloco, cada torre grita ordem, função, fortaleza. As muralhas de Vilent não são decoradas. Não há jardim ou esculturas. Mas os olhos não conseguem evitar a admiração. São obras-primas da engenharia anã, eretas como um voto de resistência contra tudo que é frágil. Os portões são largos, altos, vigiados por guardas com elmos polidos e expressões duras. Não se entra ali como turista, mas como alguém com um propósito, convidado, guerreiro, herói. Ao cruzarem os portões de Vilent, vocês se reúnem. Havia já uma caravana e vocês conseguem se encontrar ali. Esperam cada um até o outro companheiro chegar. Vocês veem os guardas ali. Aí perguntam para ele onde é o batalhão, né? Os guardas guiam vocês até o batalhão. E lá vocês conhecem Durgalin Trança Castanha, um anão de estatura baixa, mesmo para o padrão dos anões, mas de voz firme, armadura bem cuidada e um elmo sobre o braço. E vocês vão conversando com ele, né? E acabam tocando no nome de Zaldrin. Ele faz um breve silêncio, prestando uma reverência, né, à memória do amigo. Zaldrin, o teimoso, sabia que ele não desistiria fácil. E se ele confiou em vocês, então também confiarei. Mas o caminho para as Caixatalas não será direto. Meu irmão comanda uma embarcação marcante pelo Rio dos Deuses, mas só responde
ao chamado de sangue. E para isso eu preciso do sonar de Horgadrim. Aí ele coça a barba trançada, uma expressão pensativa, tentando lembrar onde que estava o sonar. Deixe-me ver. Era uma relíquia da nossa guarda, mas foi levado por Damilia, uma cavaleira errante com laços antigos com os reis de Derrion. Valorosa, mas faz tempo que eu não a vejo. Ela sumiu como a névoa que tem nas montanhas. Aí ele olha diretamente para vocês, dá como se estivesse convidando-os para a próxima missão. Bom, se querem ir até Escarchantalas, então primeiro tragam-me esse chifre. Encontrem Damilia. Esse sonar deve estar com ela. E aí poderei levá-los. E, Somos recém-chegados e você já nos manda buscar algo aqui e ali? bom, vocês podem levar o Sim. tempo que quiser, conheçam a cidade, mas entendam, não poderei levá-los até Escarchantalas sem o sonar. Não tenho como contatar o meu irmão de outra forma. Tudo bem, tudo bem. É, só tivemos missões demais, entende? Para uma aventura. Ou desventura em si. Eu entendo, meu caro Mas tudo druida, bem. Mas tudo mas bem. Eu queria que. Eu não eu sou não um druida. posso fazer nada nesse respeito e sem o sonar, infelizmente, não terão como viajar para lá, não pelos rios. E talvez levem muito tempo pela Certo. terra e terão que atravessar o exército dos puristas. E eu não acho que vocês sobreviverão a isso. Aí ele olha para você, o Eden, e fala assim: nem você. Aí olha pro Uga, nem você. Olha pro Cronenberg, nem você. E olha pro Alduin, e nem você. Conseguiriam passar por eles. Tudo bem, tudo bem. Agora me explica como é esse sonar. Bom, ele é um chifre, só que é um chifre totalmente decorado, como se fosse uma trombeta. E assim que eu ver, vocês saberão. Mas não se preocupem, com certeza está com Damilia. Ela é uma guerreira valorosa. Não acredito que ela tenha feito nada com o sonar. Então, o que estamos perdendo tempo aqui? Vamos até ali. Vou jogar a imagem do Dorgalin ali. Bom, vocês vejo que estão em quatro, não é? Talvez queiram a ajuda de mais um integrante. Tem uma pessoa aqui que trabalhou para nós e ele é de confiança. Vou levá-los até lá. Vocês podem conversar com ele. Talvez ele queira se juntar a vocês e ajudá-los nessa jornada. E aí ele leva vocês até o bar de Village. E deixa eu ver qual que é o nome do bar de Village, porque eu esqueci. Acho que é Lâmpada na Pedra, é isso? Não. Toca dos Irmãos Caixeiros. Vou levá-lo até a Toca dos Irmãos Caixeiro. E lá vocês podem falar com ele. Podem também tomar um banho e descansar. E aí ele leva vocês até essa Toca dos Irmãos Caixeiros. É um restaurante
acessado por um alçapão nos túneis da cidade. Vocês sentem um cheiro forte de comida apimentada. Tem 2 rines ali correndo de um lado por outro, servindo a comida, anotando os pedidos. E parece um restaurante normal assim, servindo as bebidas e tudo mais. E na mesa tem uma pessoa lá. E tá sentada ali sozinha, bebendo a cerveja dela. E é nesse momento que vocês conhecem Albert. Presente o seu personagem. Bom, vocês estão conseguindo me escutar direito? Sim. Sim, pode falar. Sim, certo. O Albert, vocês veem, ele é um Fintroll. Ele tem cabelos brancos. Vocês notam também que ele não tem um olho. Os olhos deles, vocês têm a noção que o olho dele é extremamente vermelho. O único olho dele. Ele veste um capuz grande, todo preto. E ao lado dele, ele tá comendo no caso, você vê que tem uma máscara ao lado dele. Eu vou mandar a máscara, a foto da máscara. Eu posso Ok, eu um mando aonde, troll mestre? bizarro. É, no momento você não sabe que ele é um Troll, que ele tá com um capuz, né? Não, ele falou que não tava com capuz. Ah, você não tá com capuz, ô Albert? Ele tá com um capuz. A máscara tá até no Eles lado dele, conseguiram não ver. tá nem na. Mandei pra você no privado, Tipo, mestre. é basicamente aquela cena que eu abro a porta, tipo assim, esse é o cara. Eu olho pra aquele, aí eu fecho a porta, tipo, que porra é essa? Eu pergunto pro cara. Noto que ele tem uma aura meio estranha ao redor dele. As pessoas mais místicas vão ver isso. Ah, eu vejo, com certeza eu vejo. Eu falo, eu só fecho assim a porta e eu falo com um cara, né, que nos recebeu. Quem é esse cara? Bora, eu quero ficha. Ficha de delitos dessa pessoa. Oh, você não precisa se preocupar, ele é confiável. Vocês podem confiar em mim, assim como confiaram em Zaldrin. E isto é uma cidade muralha, aqui só temos guerreiros, heróis. Aqui a ordem e a justiça impera. Ele tem um olho vermelho. Ele tem um olho vermelho rubro. Pelo menos é isso que eu acho. Ô Aldrin, manda essa sua máscara aí Tipo, no Rolagens, que aí dá pra todo mundo ver. Bom, continuando então. enfim, eu abro de novo a porta. E aí eu entro na sala. Muito prazer. Me chamo Eden. Albert, o Eden se apresentou para você. O Albert, ele vê que tem alguém se aproximando dele. Ele tava levando a comida até a boca. Ele coloca o garfo de volta no lugar e espera a pessoa chegar. Ele escuta as palavras do Eden. Olá, eu sou
ajudá-lo. Este. Ah, não. Hoje que é de jogo, rapaz, é. Novo conhecido. Me informou que você poderia nos ajudar em uma certa missão, né? Em busca de um sonar. Eu venho de longe, das montanhas uivantes, mas muito mais longe ainda, né? Em... Eita, teu áudio deu tilt. Complicado. Mas isso não importa. A questão é que estamos sobre uma missão muito importante, sobre certas situações que estão acontecendo nas montanhas uivantes, que aparentemente foram, de certo modo, resolvidas, mas que existe algo muito maior que está por vir. Então, necessitamos de certos auxílios. E acredito, e de acordo com este rapaz, tipo, um anão, ele falou que você seria de grande valia. Alô? Albert, E ele pode está falar. certo. E Turgan está certo. Eu estou procurando trabalho. Acho que talvez uma aventura seja interessante. Uhum. Mas acho que eu vou precisar mais detalhes. Apesar de quê? Mais detalhes. O que vocês estão procurando? Qual o objetivo de vocês? Essas coisas. Mas isso tudo eu já falei. Estamos procurando um sonar. Nosso objetivo: enfrentar um mal maior. Talvez essa parte realmente eu fui vago. O mal maior que estamos enfrentando é basicamente um culto de Kalendranok, que se infiltrou nas montanhas uivantes, usurpou o corpo de uma deusa menor, mais uma deusa, e causou bastantes problemas climáticos e sociais ali na região. Nossa. É um baita problema. Um problema este que temporariamente foi resolvido, graças à ajuda de alguns e sacrifícios de outros. Bom, a gente precisa chegar a atravessar certas áreas perigosas e precisamos de um sonar. E talvez você possa nos ajudar. O, Iremos, o Albert. iremos nos encontrar com. Deixa eu só terminar, por favor. Perdão, que eu fiz uma pausa muito grande. Certo. Tipo, realmente. Iremos Certo. encontrar com a pessoa que está com esse sonar. Mas nesse momento todo cuidado é pouco. Então se tiver interesse, é isso. Aí pode falar. O Albert, ele fica pensativo sobre sua proposta. Isso dá oportunidade para estudar coisas novas. Talvez conhecer mais lugares. É interessante. Eu topo.
Sobre a questão do pagamento, temos a política de dividir todos os spoilers. A questão isso na questão do dinheiro. A questão de itens e ferramentas fica a cargo da utilidade. Afinal, no que tal item seria mais útil na mão de quem? Entende? Sabendo disso, bem-vindo a bordo. Certo. Você... Só uma... Seu grupo são... Acredito que sejam as pessoas que entraram... Tá tentando, tá travando. Tá cortando a sua voz. Eu não entendi nada. Cara... Peraí. Imagino que o... Tá ainda travando. Continua cortando. Ixi. Tá parecendo o Cronenberg quando queria... um palavrão. O Cronenberg cantando. Mas quando ele fala... mas quando ele fala um palavrão, menino, o negócio aí bonitinho. Bom, continuando então. 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando. Agora voltou. Teste falando um paralelepípedo. Paralelepípedo. Pronto. Tá ótimo. Tá molho. O Robert fala. Acredito que as pessoas... O negócio não tá dando certo, meu Deus. Não tá. Sua internet deve estar muito ruim. Peraí, acho que ela tá ruim hoje especificamente. Que tava muito boa ontem. É engraçado que ela realmente fica muito boa quando tu solta um palavrão. Tipo, fica travando, mas quando tu percebe aí, tu caralho. Pois é, certinho. Tá, eu vou falar normal e depois eu vou falar normal pra dizer basicamente o que o Edward disse. Ele basicamente Vixe. É só quando ele vai narrar, meu Deus. Bom, vou continuar então. Não acredito nisso. Tá vendo? Quando ele vai pro off. O Coronel Durgalin, né? Ele olha pra vocês. Bom, já que se conheceram, acho que agora podem descansar, beber. E amanhã apresento e levo vocês até o destino de vocês. Por hoje, bom, já que acabaram de chegar na cidade, tem alguns pontos que talvez interessem a vocês. Temos a alfaiataria e a agulha vermelha. Fazem excelentes roupas e armaduras de couro também. Temos as Forja dos Armas Elegantes, um dos melhores armeiros de Village. É comandado por uma elfa, mas ela tem muita destreza e também ela é muito boa no que faz. E temos a Capela de Calmir, caso queiram conversar com o Deus da Justiça, não é? Também temos a Lâmpada na Pedra, um local para vocês comprarem as poções e comidas e tudo mais que precisarem para a viagem de vocês. Temos um Goblin também, o Inventor Blabri. Ele já tentou um monte de nomes para a oficina dele. Inventos maravilhosos de Nanor, janela mecânica do Shinnok, inovações Akizashi, bugigangas, sei lá o que. Mas todo mundo só chama por Oficina do Goblin, então é conhecido como Oficina do Goblin. E se você perguntar a Oficina do Goblin, todo mundo vai saber. E ele tem armadura, item, não é o melhor, ele tem de tudo lá. Acho que você encontra qualquer coisa que possa ser fabricada naquela oficina.
E essa toca aqui também, que é a Toca dos Irmãos Cacheiro, que, na minha opinião, é o melhor restaurante da cidade. Eu vejo vocês amanhã então, vocês podem descansar e creio que a viagem tenha sido longa, não é? Amanhã conversamos melhor e eu passarei a missão para vocês. O caminho não será fácil. Vocês terão que passar por túneis, florestas e sabe-se lá Deus o que mais. Que Calmeiro os proteja. Mas creio que são capazes, já que Zaldrin os escolheu. Eu espero vê-los logo e que tragam a Dame Lia. Assim podemos continuar nossa viagem, não é? E, bom, fiquem em paz, meus amigos. Devo voltar agora para o batalhão. Há muita coisa para fazer. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite. E é nisso que a Boa gente tenebra encerra, do galera. A gente tava esperando os demais, né? Infelizmente hoje o pessoal não conseguiu comparecer. Mas como a partir daqui a gente tomaria outro rumo na aventura, eu prefiro que estejam todos. E como vocês podem ver, no Roll20 aparece lá esses locais para vocês verem o que eles têm. Eles têm bastante itens diferentes. É só vocês clicarem lá em Handouts. Aí tem ali agulha vermelha, armas elegantes, capela de Calmir, lâmpada na pedra, toca dos irmãos Cacheiro e oficina do Goblin. E tudo que tiver ali vocês podem comprar. Beleza? É claro, se tiver dinheiro. E é nisso que encerramos mais um episódio de Duelo de Dragões. Adeus, galera, Eu e quero que até a dessa vez próxima.